dia, igreja. A graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Hoje eu acordei falando com o Gerson assim, então, tá preparado? Quero você no primeiro banco, porque só você vai me ouvir hoje, porque nesse frio, difícil o povo sair de casa. Aí quando ele viu alguns, graças a Deus não vai ser só para mim. Mas essas são as brincadeiras que eu ouço dele quando ele tem que pregar e às vezes está frio. É isso que ele fala para mim. Eu falei, então, hoje é a sua vez, né? Hoje você que vai me ouvir, né? Mas que bom, queridos, que estamos aqui. Ontem nós estivemos ali em Padre Bernardo, né? Alguns irmãos aqui da igreja, onde eu também estive palestrando sobre esse mesmo tema, né? Inteligência emocional, só que direcionado para as mulheres. Então é uma outra abordagem, né? E aqui é inteligência emocional à luz da Bíblia. Ou seja, nós iremos pegar Jesus Cristo, né, como uma pessoa onde será o nosso norte, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus diz sobre inteligência emocional. Primeiro porque é um tema muito abordado, é um tema que está em alta hoje, né? E a igreja de Deus, ela não pode ser um povo que não esteja atualizado. Por quê, gente? Porque nós não vivemos só dentro de igreja. Nós vivemos muito mais lá fora do que dentro da igreja. Concordam comigo? Passamos algum tempo aqui e muito mais tempo lá fora, ou às vezes concorrendo com pessoas lá fora, né? Que os jovens aí o digam, quem está aí tentando passar aí no vestibular, né, federal, ou quem está num concurso público. Nós estamos concorrendo com pessoas que elas estão se preparando. E nós não podemos sermos ignorantes ao ponto de achar que somente a nossa fé é que vai nos colocar em algum lugar, né, no melhor desse mundo. Não é somente nossa fé, né? Porque senão Deus seria injusto. E Deus não é injusto, Ele é justo. Ele faz o sol nascer sobre o justo, sobre o injusto. E se você for daquelas pessoas que se esforça, que faz por onde, dá chance para o milagre, é o que eu costumo dizer para as pessoas que eu converso. Falo, olha, dá oportunidade para o milagre. Como que dá oportunidade? Estude, se envolva, cresça, pague cursos, faça o seu melhor, porque aí Deus, mas Deus precisa de oportunidade. Precisa, porque Deus é justo. Se o ímpio estudar mais do que você, se o ímpio for mais inteligente do que você, acredite, né? Acredite, Ele vai passar na sua frente e vai pegar os melhores lugares, porque Deus é justo, amém? E inteligência emocional, eu deveria, viu, Janaína, ter colocado, mas é porque a Jéssica me pegou muito rápido, assim, para eu dar uma resposta e eu não consegui, o Tico-Teco não respondeu na hora, mas eu deveria ter colocado, tipo, inteligência emocional à luz da Bíblia, né? Seria mais direcionado para a igreja, mas, com certeza, a minha palestra nessa manhã é toda pautada na ciência daquilo que nós temos ouvido e também na palavra de Deus, tá bom? Eu gostaria que nós pudéssemos aí abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:23. Pode colocar no Data Show, quem estiver no Data Show, tá? Pode colocar esse texto aí, porque ele vai ser o texto que vai assim nos nortear, para que nós possamos assim terem, não só esse, mas outros também, mas esse é o principal, que nessa manhã eu escolhi para que nós pudéssemos estar lendo sobre o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? 1 Tessalonicenses 1:5-23. Só esperar o Danilo ali conseguir colocar. Quantos aqui já ouviram falar sobre inteligência emocional? Levantem a mão só para eu... Ok, maravilha. Vamos lá então. Vai ficar assim mesmo, né, Danilo? Vai arrumar aí. Vocês não estão tontos não, tá? É porque está meio tortinho ali mesmo, tá bom? Mas aí eu vou ler aqui. Olha, aqui para mim está tortinho. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Uma das coisas interessantes é que eu quero que vocês guardem é isso aí: santifiquem tudo em vosso espírito. Espírito é aquilo que nós alimentamos com jejum, oração, leitura da palavra, intimidade com Deus. Esse é o alimentar do nosso espírito. O nosso corpo é aquilo que você vê, né? Aquilo que você cuida, fazendo uma boa dieta. Quem veio aqui na semana passada viu a irmã Daniele dando uma palavra maravilhosa, né? Sobre a questão do cuidado com o nosso corpo. Então, tudo aquilo que ela disse entra dentro desse versículo aí. Toda aquela palestra fala sobre aquela parte ali, ó, do corpo, cuidado com o corpo. E hoje eu estarei falando exatamente sobre a alma, que é o que, gente? É onde nós temos a nossa sede das emoções, tá? Emoções: raiva, tristeza, alegria, frustração, ira. Isso, esses sentimentos ficam armazenados na nossa alma, tá bom? E a Bíblia diz ali que Deus conserve o nosso espírito, alma e corpo, e que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então nós não temos que cuidar somente da nossa vida espiritual, mas também do nosso corpo e também do nosso espírito. E por que nós devemos falar sobre isso, né? Vamos lá, eu não quero que vocês me respondam, mas eu gostaria vou fazer algumas perguntinhas para vocês, e eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouco e respondessem para vocês mesmos, tá bom? Você já perdeu amizades e relacionamentos por falta de maturidade? Pare e pense. Você já perdeu amizades e relacionamentos por falta de maturidade? A segunda pergunta: já perdeu o emprego ou um bom negócio por falta de paciência? Já perdeu o emprego ou um bom negócio por falta de paciência? Já se enrolou financeiramente porque não teve autocontrole? Aquelas pessoas que, né, saem se endividando. Já se enrolou financeiramente porque não teve autocontrole? Sua vida conjugal, isso aqui para os casados, né? Sua vida conjugal já foi afetada porque você não soube se colocar no lugar do outro? Faltou empatia? A última pergunta aqui: tem problemas na criação dos filhos porque percebe a repetição hereditária? Ou seja, faz com eles o que os seus pais faziam contigo? Isso são perguntas que, se você respondeu sim, né, para alguma delas, isso mostra que nesse momento que você fez isso, ou que você está fazendo isso, está faltando em você o quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional, ok? Então, por isso, precisamos sempre estar aprendendo. E eu quero te dar 3 motivos porque nós devemos aprender sobre inteligência emocional. Porque somos seres humanos que estamos vivendo em um mundo onde precisamos aprender a viver, sobreviver e vencermos as situações difíceis pelas quais passamos. Porque se você não for uma pessoa emocionalmente inteligente, você será guiado pelas suas emoções e ficará suscetível a doenças emocionais e aos ataques de Satanás em sua mente. E o terceiro, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era uma pessoa emocionalmente inteligente, e Ele é o nosso exemplo de vida, tá? Então, essa introdução aqui vem para exatamente mostrar, embasar para nós, por que nós temos a necessidade de estudarmos e desenvolvermos a inteligência emocional. Diana, está falando de inteligência emocional, mas o que é isso? Vamos lá. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerir as próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Gente, olha só, é a capacidade de você reconhecer, isso exige autoconhecimento, né? Entender e gerir as suas próprias emoções, bem como as dos outros.
Quem trabalha aí fora, ou quem trabalhou, né, já temos alguns aposentados aqui, sabe o que é isso, você aprender a gerir as suas emoções para poder aguentar o outro, né? O desequilíbrio do outro. Então, inteligência emocional não é só você ser, é você também ser para poder lidar com o outro que não tem inteligência emocional. Que é uma pessoa que você olha e fala, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ou o que essa pessoa está falando? O que essa pessoa está fazendo nesse meio aqui? É exatamente isso, tá? Então, inteligência emocional é exatamente isso, essa capacidade, tá bom? E é muito interessante que nós temos aí, quem foi que falou a primeira vez aí dessa questão da inteligência emocional? Foi um psicólogo, né? Daniel Goleman. Ele que começou a fazer estudos sobre inteligência emocional. E é muito interessante, porque nos seus estudos, uma das coisas que ele diz é que, olha, antigamente, e os que aí já estão aposentados, não sei se passaram por essa época, em que você era avaliado pelo seu currículo. Quanto mais extenso o seu currículo, ou recheado o seu currículo, mais você tinha oportunidade de ganhar aquela vaga, né, de emprego. Aí vem Goleman e diz o seguinte, não, hoje em dia não é mais assim não. 20% é o seu currículo. Se você chega numa empresa, 20% eles vão avaliar o seu currículo, porque tem que ter alguma coisa ali de conhecimento. Mas 80% eles vão avaliar a sua inteligência emocional. É por isso que às vezes a gente chega com um currículo e aí você é selecionado, tem assim, tipo 100 e tantos concorrentes. Aí você é selecionado ali entre os 50, vamos lá, 50 melhores ali pelo currículo. Daquele currículo ali você ainda às vezes tem 5 fases para passar ou 4 fases que você vai ter que passar. Aí quem é que vai avaliar aquilo? Psicólogos. Aí eles fazem, né, aqueles em grupo, né, faz aqueles testes ali em grupo, dá umas coisinhas para você responder, e aí ele começa a te avaliar. Ali nada mais, nada menos o que ele está avaliando é a sua inteligência emocional. E 80% do que você está sendo avaliado vai ser a sua inteligência emocional. É por isso que nós precisamos falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, né? Olha só, uma das coisas interessantes é que, por que isso é bom para nós, né? Isso nos ajuda. Por quê? Porque a inteligência cognitiva, você nasce com ela. Todo mundo nasce com inteligência, a não ser quem tem algum problema, né? Aí é severo, né? Na questão cognitiva, mas dentro da normalidade, a ideia é que todo mundo nasça inteligente, né, com as faculdades mentais que consiga desenvolver, a criancinha ali, a gente vai olhando, com os 2 aninhos já está pulando com os 2 pezinhos, já está falando algumas palavras, já atende aos comandos, já interage, inteligência ali cognitiva, né? Quando chega na inteligência emocional, você não nasce com ela, você tem que desenvolver. Olha que legal. Por quê? Isso nos equipara, hein, gente? Se eu tenho dinheiro para pagar grandes cursos, eu passei numa faculdade maravilhosa e passei com louvor, não sei o que, tá, 20%. Mas às vezes aquele que não teve condições de ir tão alto, ele é muito melhor do que eu na inteligência emocional. Por quê? Porque ele aprendeu a desenvolver. E quando ele aprendeu a desenvolver, ele passou na minha frente. Isso é bom. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela é algo que você desenvolve, você não nasce com ela. E isso é muito bom. Para aqueles que não têm preguiça, porque dá trabalho, gente, isso dá trabalho. Para quem não tem preguiça aí de investir em você mesmo, de ter o domínio próprio, de buscar isso aí, você vai sair à frente de muita gente. Tá bom? E aí, vamos lá, Como eu disse para vocês, nós vamos hoje respaldar a nossa palestra, um pouco na ciência, mas também na Bíblia. Vamos ver Jesus e a inteligência emocional? Vamos ver o que a Bíblia diz, Só voltando um pouquinho, Daniel Goleman, ele diz o seguinte, ele dividiu a inteligência emocional em 5
cinco fases, ou 5 pilares, digamos assim, 5 pilares. A primeira, a autoconsciência. A segunda, né, a autorregulação. A terceira, a automotivação. E aí vem a empatia, né? Vem a empatia e habilidades de relacionamento. Só são essas 5, vou procurar discorrer, até que horas, Janaína? Eu vou até às 11, porque senão os bichinhos morrem, tadinho. É muito tempo falando, né? Senão, para quem fala é até mais sossegado, mas para quem está ouvindo vai dando aquele cansaço, tá, Janaína? Então, olha, eu falando, né? Daqui a pouco tá eu, 11h30 não terminei ainda. Não, eu estou brincando, vou tentar aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro pilar que Colligan, né, disse sobre a inteligência emocional. Ele fala sobre a autoconsciência. Gente, a autoconsciência é a capacidade de estar consciente de si mesmo, incluindo seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos e características. É a habilidade de se tornar o objeto da própria atenção e de se reconhecer como um indivíduo separado do ambiente das outras pessoas. O que significa isso? É você ter um autoconhecimento. Todo mundo aqui tem carteira de identidade, né? Pela idade aqui, todo mundo tem uma carteira de identidade. Gente, para que serve a carteira de identidade? O que ela faz com você? Quem eu sou te torna uma pessoa o quê? Única. Você é uma pessoa única. Eu posso ter um irmão, uma irmã gêmea, se eu quiser, né, usar a carteira de identidade dela, ou for em algum momento na polícia e tiver ali que, né, fazer algum processo ali de trabalho para identificação, vocês vão ver que vai dar diferença. Identidade, ele te torna uma pessoa única. Aquela numeração, aquela foto, né, aquele nome, tudo ali leva para quê? Para que você seja uma pessoa única e seja reconhecida como única. Então, autoconsciência é você ter a ideia de que você é único e você tem sua forma de agir. Apesar de você ser influenciado pela mãe, pelo pai, pelo meio que você anda, mas tem algumas percepções que ela é sua. E uma das coisas interessantes na vida, e assim, a experiência própria assim, que eu tenho tido com algumas pessoas que eu converso, é que se você fizer uma dinâmica onde você fala assim, então, fala para mim aí duas habilidades que você tem, ou 2 coisas que você gosta no seu corpo, que você olha e fala, nossa, eu tenho uns olhos bonitos, eu gosto dos meus olhos. Ou não, eu gosto do meu cabelo, e não sei o que, né? Eu gosto do bigode, e vai para lá, e vai para cá, né? E aí, as pessoas ficam assim, ai, deixa eu pensar, né? Ai, nossa, meu Deus. Então, o que você gosta de fazer? Ah, não sei, nunca parei para pensar. Eu gosto de muita coisa. Então, você gostaria de viajar para onde? Qual é o seu sonho de viagem? Ah, não sei. A família aqui quer viajar para tal lugar, né? Mas eu mesmo, para onde o povo for, eu vou. Ah, e você quer se formar em quê? Você quer ser o quê? Ainda não sei. Aí começa, sabe? Pessoas que não sabem, não têm um autoconhecimento. E Diana, por que às vezes elas não conseguem ter esse autoconhecimento? Porque foram pessoas castradas. Castradas no sentido de que a mãe não deixava nem escolher a própria roupa. A mãe não deixava nem escolher o que queria comer. Eu digo a mãe, né, gente, porque assim, o pai também, tá? Vamos botar o pai, não vou nem explicar isso. Mas vamos lá, o pai também, né? Os pais não deixavam nem a criança escolher. Os pais não deixavam a criança escolher que música ela gostaria de ouvir, ou que escola, e aí a criança traz tudo pronto, e aí aquela criança ela começa a crescer, sempre perguntando, né? Sempre naquela questão do eu não consigo definir, eu namoro com ciclano ou namoro com beltrano, eu vou perguntar para meus amigos. Né? E aí começa, ela não consegue definir as mínimas coisas, porque os pais colocaram numa bolha. E por que os pais colocaram numa bolha? Medo, né? Desejo de que aquela criança fosse o mais protegida possível e não deixou a criança crescer. Aí se tornam adultos imaturos, adultos que
às vezes querem sair de casa, mas não dão conta nem de se sustentar. Eu lembro do meu filho, quando ele divorciou, né? Aí eu me lembro que ele passou um ano assim, na época da pandemia. Aí ele meio que foi estudar em Florianópolis. Estudar não, trabalhar, né? Porque ele ficou à distância ali, né? Que negócio. E aí acho que ele quis dar um tempo de Brasília e foi para Florianópolis, para casa de uns amigos. Quando ele voltou, eu falei para a Jéssica assim, então... Aí já tinha mais ou menos um ano que ele estava divorciado ali. E eu falei para ele, então, vamos botar esse menino para ter a casa dele, né? Aí Jéssica, mas ele ainda está ali, né? Se ajustando. Aí eu falei assim, e gente, não foi fácil fazer isso não, tá? Principalmente com o pai é mais fácil, com a mãe é bem mais difícil, mas eu coloquei em prática o que eu aprendi. Como é que eu passo 5 anos numa faculdade fazendo psicologia, 2 anos depois fazendo uma pós-graduação e pagando inúmeros custos para quando chegar dentro de casa dar cabeçada? Não, né? Então eu olhei assim, eu falei, me recuso. Eu falei, vamos botar ele, porque assim, quem se divorcia precisa, ele já perde a família. Já tem um baque de que perdi minha família, não tenho mais nada na minha vida. E agora o que eu faço com isso? Né? E aí eu falei, se ele tiver a casa dele, o apartamento dele, ele vai ter a sensação de que eu tenho a minha casa. Né? Eu tenho a minha casa. Tá, ele seguiu as regras direitinho, deu muito certo. Eu fiquei muito feliz, porque foi com o sofrimento que eu fiz aquilo, eu e Gesso, mas deu muito certo. Mas o que aconteceu? O Jean começou a trazer roupa para eu lavar. Mãe... Aí eu, meu Deus do céu, e assim, eu, né, correndo para lá, correndo para cá, era na época da drogaria também, e eu comecei a ficar ansiosa, muita coisa para fazer, aí um dia eu me irritei, porque assim, eu vou aguentando, mas na hora que eu irrito, eu tomo uma posição, né? Aí eu me irritei assim, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa para você, daqui para frente você traga o sabão, comecei a cortar devagar, né? Você traga o sabão para eu lavar a roupa. Aí ele, tá. Aí ele começou a trazer o sabão para eu lavar a roupa. Aí eu falei, beleza. Aí quando foi um outro tempo, eu me irritei mais um pouco. Falei, tenho mais tempo de lavar a tua roupa não. Compre uma máquina lá para sua casa. Eu não sei lidar com máquina, me chame que eu te ensino. Se vira, porque você já dá conta de cuidar das suas roupas. Fiz isso com facilidade, essa eu fiz mais, porque eu estava irritada. Então, a gente irritada, a gente tem uma postura de mais raiva, a gente vai lá e faz. Agora, quando a gente está assim, né, emocionalmente, né, separado, tadinho, aí você tem mais dificuldade. Mas isso, o que eu fiz ali? O que eu mostrei para ele? Você precisa crescer, né? Você precisa ir. Resolveu ir? Vai. Agora você tem que aprender a dar conta da sua comida, você tem que aprender a dar conta das suas dívidas. Você então não está para servir nada? Não estou. Né? Adoeceu, estou aqui, vem comer final de semana aqui, não tem problema, mas o mais, cresça, porque essa autoconsciência vem do pai e da mãe também deixaria. É fácil, gente, eu tô abrindo meu coração aqui para vocês para dizer, é difícil, não é fácil, mas é algo que é necessário, porque senão, quando vocês veem hoje, jovens que têm uma projeção boa, por quê? Porque nós como pais, nós tivemos muito cuidado em dar estudo. Eu vejo meus filhos em casa, uma preocupação em dar estudo em Brasília, passe em concurso, porque é o melhor. Aí quando você olha para os moleques assim, imaturos, não consegue tomar certas decisões, daqui a pouco está chorando por tudo, daqui a pouco está entrando em depressão. Eu não estou falando mal de quem tem depressão, tá, gente? Mas a gente vê uma fragilidade maior nesses jovens. São Nutella, porque eu fiz um Nutella. Tu fez um Nutella na tua vida, tu criou um Nutella. A culpa não é deles. Então vamos soltar esses meninos? Vamos fazer esses meninos crescer? Porque senão vão se tornar pais e mães que não vão suportar a carga e o peso de um casamento que nem sempre vai ser bom. Que nem sempre. Diana, por que tantos divórcios? Falta de autoconhecimento. É mais fácil eu me livrar dessa carga aqui do que e tem carga que é mais fácil mesmo, tá, gente? Eu também não estou botando peso em ninguém. Viva com essa carga. Não. Tem coisa que a gente tem que se livrar mesmo porque é uma carga. E Deus não está com a gente nesse negócio, não. Mas tem muita coisa que é a autoconsciência, a falta ali, né? De você se conhecer, de saber o que você quer para você botar limite no outro. Se eu não sei o que não é bom para mim, eu não vou botar um limite em Gesso. Se Gesso não sabe o que é bom para ele, ou o que está magoando ele, ou o que traz um mal-estar para ele não vai botar limite em mim. O que eu vou fazer? Filho, eu nado abraçada. Vou surfando na onda, porque ele permite,
porque eu permito que ele faça, porque meus filhos vão fazer de mim o que eles querem, porque mamãe é assim mesmo. Não, não é não, tá? A gente precisa aprender a ter autoconsciência, porque se eu não tiver, eu não vou saber passar para os meus filhos e para os meus netos, tá bom? Vamos lá, outra coisa. Vamos lá falar sobre Jesus antes que eu passe para outro ponto. Onde é que Jesus se enquadra nisso? Como é que a gente pode ver que Jesus, né, ele tinha aí uma autoconsciência, né? Vamos lá. Lá em Lucas, vamos na Bíblia? Sara, pode colocar também. Vocês também, gente, vão abrir na Bíblia, vão marcando, tá bom? Lucas 4, 18 e 19. Uma das coisas que uma pessoa que tem autoconsciência, ela tem, é senso do propósito de vida. Senso do propósito de vida. O que é senso do propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? Que foi o que eu falei para vocês. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que me agride se fizer, tá? O que eu gosto de fazer da minha vida, onde eu quero chegar daqui a 5 anos. Esse dia eu estava falando para a Jéssica, olha, daqui a 5 anos eu quero estar aqui, nesse lugar. Daqui a 5 anos eu quero estar aqui, eu vou trabalhar para isso. E depois disso a gente vê o que faz. Se tiver bom, né, tudo bem. Se não tiver, eu mudo o que não deu certo, o que não é isso aqui que eu quero não. Então vamos lá. Porque também menos que isso fica difícil a gente fazer mudanças, tá? Vamos lá, ou conquistar algo. Vamos lá. Lucas 4, 18 e 19. Olha o que Jesus falou sobre ele mesmo quando ele estava em uma sinagoga falando ali, né, discutindo sobre a lei. Ele pegou o livro, deram para ele o livro, que estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos lá para Marcos 1, 37 e 39? Ou seja, né, enquanto a Sara abre ali, ele diz, olha, eu vim para quê? Curar os contritos de coração, evangelizar aos pobres, libertar os cativos, restaurar a vista dos que são cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. Vamos lá, Marcos 1, 38. Vamos lá, Sara? Vamos lá, vou virar aqui. Jesus, porém, lhes disse, isso aqui aconteceu um dia antes que Jesus tinha feito um grande milagre. E o povo estava em euforia por esse milagre de Jesus. Veio a noite e Jesus foi ao monte orar. E os discípulos ficaram dormindo. E Jesus se retirou em silêncio, não falou nada para ninguém e foi orar. E aí quando deu no outro dia de madrugada, o povo estava em alvoroço atrás de Jesus, querendo outro milagre, querendo mais milagres. E aí vem os discípulos correndo, né? E aí fala, mestre, nós estamos te procurando há tanto tempo, está todo mundo atrás do Senhor. E aí Jesus olha para eles bem calmamente e diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos para outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. E outros versículos tem. Quando Jesus diz exatamente, foi para isso que eu vim. Ali, gente, imagina aí você, hein? Imagina você aqui na Liberdade, vamos lá, você na Liberdade. Você é aquele irmão que você assim recebeu o dom de cura, que é o que todo mundo quer hoje, né? Ou, não, Batista não gosta muito de revelação não, mas Batista gosta de cura, né? Todo mundo gosta da cura. E aí vem aquele negócio assim, e Deus te dá assim o dom de cura. E você começa a orar pelas pessoas e elas começam a ser curadas. Isso é coisa de Deus. E aí o povo começa a ouvir, vou levar meu primo, vou levar minha mãe, vou levar meu marido. E essa igreja começa a encher, e começa a encher. E aí você daqui a pouco está orando e a coisa está acontecendo. Aí dá de noite, termina o culto de domingo, você vai para casa. No outro dia está o povo lá na porta. Ei, fulano, vamos lá, Eduardo, vamos lá, Belmiro. O povo está te esperando lá na igreja. Tem uma multidão lá na igreja te esperando. Nossa, eu não tenho nem tempo de tomar café. Deixa eu escovar meus dentes correndo, tomar, porque a obra me espera.
né? Porque a obra me espera. E aí começa a chegar aquele orgulho e aquela satisfação. E quando você vê o orgulho está ali. Por quê? Porque você é ovacionado e você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo o que Deus botou você para fazer. E aí o que acontece? Jesus vai na contramão. Ele diz, não, eu não vim para a fama. Eu vim, sei exatamente porque eu vim para quê? Para pregar. Jesus, ele tinha um autoconhecimento incrível de quem ele era como ser humano. Não falo nem como Deus, mas como ser humano ele tinha uma potência incrível de um autoconhecimento e ele não perdia o foco. E esse é um dos grandes problemas nossos, né? Se alguém hoje diz, então, se você é da área de TI, né? Vamos lá. Então, antes, vamos lá, redes sociais. Olha, vamos, investe, dá muito curso de rede social, que o povo está doido para se lançar em rede social e ganhar dinheiro. Ah, beleza. Ensina o povo a postura, a fala. Tá, legal. Não, agora é o IA. Você não precisa nem mais fazer uma palestra dessa. Joga as palavrinhas lá e o IA te dá perfeito. Aí ensina, agora a internet está assim, bombando, as redes sociais, há cursos de IA, não sei o quê, economize tempo, Aí eles correm para o outro lado, aí sai correndo, sem saber, sem ter uma direção para aquilo que foram chamados. O que você gosta de fazer? O que você está fazendo nessa igreja? Para que você foi chamado nessa igreja? Qual é o teu ministério? O que Deus tem entregue nas tuas mãos? Gente, isso é importante. Nós temos falado muito aqui de um trabalho secular, que é importantíssimo. Porque para você ter comida, para você ter projeção, para você ter viagens para o exterior, ou para o Brasil, ou para Caldas Novas, tem que ter dinheiro. Dinheiro vem por trabalho, a não ser que teu pai e tua mãe sejam muito ricos e te deu aí muito dinheiro, né? Se não, você tem que trabalhar, e é importante. Mas o que você está fazendo aqui, sua vida espiritual? Jesus, ele sabia por que ele estava aqui no mundo, e você? Qual é o seu chamado? Para onde você está congregando? Para onde você está vivendo? Está fazendo bem feito? Fica aí a dica do autoconhecimento, tá bom? Vamos lá para o segundo tópico que, Colligan ali disse, autorregulação. Gente, toda vez que vem uma palavra auto, é você fazendo com você mesmo. Autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. Autorregulação é eu me regular. Tá? E não, eu me regular. Então vamos lá. Autorregulação, capacidade de gerenciar e controlar as próprias emoções, adaptando-as a diferentes situações e objetivos. É a habilidade de monitorar, avaliar e modular respostas emocionais, tanto em termos de intensidade quanto de duração. Tá bom? Abram aí em Provérbios 25, 28. Vamos lá, ver o que dizem Provérbios 25, 28. Olha lá o que dizem Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando Colligan, ele falou assim sobre autorregulação, é a capacidade de você gerenciar e controlar as próprias emoções. E você adaptando essas emoções, gente, as situações da sua vida. Olha que coisa interessante isso aqui, né? É muito interessante que é fácil ou não é, né? Porque tem uma frase que diz assim, não tome decisões, alguém disse isso, não tome decisões nem quando você estiver muito feliz, nem quando você estiver muito irritado. Porque as duas proporções, bêbado que diga isso, né? Quando ele está muito feliz, dá uma rodada aí para todo mundo, que hoje é por minha conta. E aí ele está muito feliz e começa a pagar. No final está lá o rombo do dinheiro, né? E depois, vamos para crente agora, né? Ninguém aqui bebe, então vamos para crente. Todo mundo aqui pode comer, que hoje é por minha conta. Eu pago isso aqui tudinho, né? Muito feliz, né? Então, depois vem o rombo financeiro. Ou quando você está com muita raiva, porque você pode dizer coisas que vai ferir o outro e que depois você vai se sentir mal com aquilo, né? Quem nunca? Quem nunca? Né? Quem nunca? E aí, a Bíblia diz que como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem o domínio próprio. Eu gostaria de fazer agora também algumas perguntinhas, não quero que vocês me respondam, mas só para vocês fazerem uma autoavaliação, tá bom? Como você reage quando alguém te calunia?
Alguém diz que você falou algo que você não falou, né? Como você reage quando alguém te irrita? Já viu aquelas pessoas irritantes? Como que você reage? Como você reage quando você é contrariada ou contrariado? Ou seja, você quer muito uma coisa e não vai ter, não vai receber, né? Esses são os momentos difíceis que vai definir quem você é, né? Então, a autorregulação é um daqueles momentos que eu considero mais difíceis, porque você não tem muito tempo. Você não tem muito tempo para ter o controle. Se não for um exercício, se você for uma pessoa impulsiva, essa autorregulação aqui, pouco você vai ter. Eu amo quando alguém diz assim para mim assim, então eu quero resolver um problema com você sobre isso, isso e isso. Por quê? Porque eu tenho a condição, né, de pensar, avaliar o que eu vou dizer, o que eu vou fazer e como eu vou me posicionar caso a pessoa venha de uma forma ou venha de outra. Ou seja, nós temos tempo, isso é bom, conta a nosso favor. Mas quando nós estamos em um momento em que uma pessoa te solta uma flecha e você olha assim, você não esperava por aquilo, você sabe que não é aquilo, como que vai se posicionar? Exatamente essa é a autorregulação. A hora que se você não estiver desenvolvendo a autorregulação, ou seja, o domínio próprio, o parar para pensar, o não ser tão reativo, você vai cair em uma sucessão de erros. Eu já caí muito, gente. Hoje eu até dei uma melhorada, porque isso aqui tem sido difícil para mim, mas eu aprendi a olhar para um lado, sendo aquelas bestas sempre. A pessoa fala aqui, aí eu olho para uma parede, aí olho para outra parede, aí eu volto aqui, ou eu fico em silêncio, ou eu já tenho algumas perguntinhas já formuladas na minha mente para fazer para aquela pessoa, né? Assim, porque são perguntas que eu também já aprendi a ter na manga para poder ter o meu tempo de autorregulação. Nós precisamos ser inteligentes. Porque senão nós nos tornamos igual uma cidade, gente, sem muros. Qualquer um que vier, ataca você. Qualquer um que vier, te tira do eixo. Aí você fica parecendo aqueles doidos, sabe? Aquelas pessoas doidas que saem falando o que quer para qualquer um. E as pessoas ficam, tadinha, a pessoa está perturbada. E tem gente que não tem a noção das coisas, aí começa a entrar naquela situação. Quem trabalhou aí fora aí, vê muito isso, né? Em reunião, em alguma coisa, dependendo da... E outra coisa, uma das coisas que a gente nos torna fragilizados são pessoas choronas. Eu lembro quando o Gerson começou no ministério dele, há muito tempo, né, amor? Você já tem tempo, né? Começou no ministério, já tem uma andadinha aí. E aí eu me lembro que quando alguém errava assim, que Gerson, né? Principalmente mulher, né? Que mulher, não sei o quê. Aí Gerson tinha que conversar sobre aquele problema. Às vezes era um problema com a esposa, alguma coisa. Aí eu me lembro que as mulheres começavam a chorar. Aí eu olhava para a cara de Gerson, eu via naturalmente uma mudança de atitude. Eu via que ele... Sabe, ele ficava assim. Aí eu ficava assim, né? Aí fomos caminhando, crescendo juntos. Aí eu comecei a falar para ele, amor, deixa eu te falar. A arma nossa é chorar. Mulher chora. Homem, tu não vai ver chorando, homem. Mas a mulher, ela vai chorar. Ela se sentiu... E tem umas que usa também o choro ali para abafar o caso e as pessoas também ter dozinha, né? A gente sabe que tem. E os maridos caem nessa. Né? Mulheres que estão aqui erradas, chora, se faz de vítima, aí está todo mundo lá, tadinha, tadinha mamãe, tadinha da minha irmã, ninguém a compreende, tadinha, papai também foi muito duro com ela, e a mulher que tem a culpa, papai foi muito duro, papai não sabe como reage. Então, o choro, dessa questão do chora, se coloca numa posição de vitimismo, né? Isso são situações que às vezes nós vamos ter que ter uma autorregulação para saber lidar com aquela pessoa que está desregulada.
que não sabe lidar com as emoções dela. Então, lembra que inteligência emocional é eu aprender a entender as minhas emoções, gerir as minhas emoções e a do outro. Porque se o outro está desregulado, alguém tem que estar regulado nesse negócio, né? Então, que seja você, que seja eu, tá bom? Vamos ser inteligentes, pessoas que têm inteligência emocional. E onde é que nós vemos isso, gente? Né? Já vimos aí, né? A questão da palavra de Deus falando aí. E 1 Pedro 2, 22, 23. Vamos ver como é que Jesus reagia. Conhecem pessoas mais caluniadas do que Jesus? Do que o que Jesus sofreu? Gente, nosso mestre foi assim uma pessoa que sofreu muitas calúnias. Falaram o que ele não falou. E até quando ele fazia o que era certo, faziam errado, né? Falava que ele estava errado. Vamos lá, 1 Pedro 2, 22 a 23. Vamos lá? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Mais um? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Amém? Então, ou seja, ele não errou, ele não cometeu nenhum pecado, mas mesmo assim, quando ele foi insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Você costuma fazer ameaças? Quando está chateado? Ó, eu vou te largar, viu? Eu vou separar de você. Ou eu vou embora dessa igreja, viu? Eu vou embora dessa igreja se não fizer o que eu quero. Ou, Janaína, se você não fizer o que eu quero, eu não vou trabalhar mais com você no ministério infantil. Gente, está aqui, ó. Quando sofria, não fazia ameaças. Então entendam, ameaças não é coisa de Deus, tá? Mas entregava àquele que julga com justiça. Quem é que julga com justiça, gente? Para quem que Jesus entregava para julgar com justiça? Deus. Tá? Mãe, nunca mais eu vou na sua casa, porque a senhora é isso aqui. Tá bom? Não revide, mas tente manter o equilíbrio. Isso não quer dizer que você não vai resolver problemas. Isso quer dizer que você tem uma autorregulação para resolver a situação de uma forma certa, tá? Vamos para o terceiro, automotivação. De novo, você se motivar. O que é automotivação, gente? Capacidade de encontrar a motivação interna e intrínseca para alcançar objetivos, mesmo diante de desafios e adversidades, né? Nós precisamos tomar cuidado com essa questão da automotivação, gente. Eu também vivi muito isso aqui, esperando validação do outro. Eu acho que quem nunca, né? Quem nunca um dia não viveu a sua vida esperando que os outros te validassem? Se eu sou uma boa... Eu via isso dentro do meu consultório. Eu ralando, gente, ralando com as pessoas, sabe? Que não, ralando assim, para a pessoa dar certo. A pessoa dava certo, no final, quando ela ficava boa, então eu não sei se foram os remédios, não sei se foi porque eu trabalhei muito essa semana, não sei se é porque eu não sei o quê. Você acredita que eu estou boa? Aí onde é que eu entro nisso? Tipo assim... Aí às vezes eu respondia para ele, de repente foi a terapia que você está fazendo, né, que ajudou. Tipo assim, né, honra própria, né, querendo honra própria, né. Então eu olhava assim e ficava meio irritada com aquilo. Isso eu estou falando do meu trabalho, mas às vezes dentro da família. Porque quantas vezes a gente faz as coisas dentro da família e a gente espera ser reconhecido e a pessoa não reconhece. Parece que é o comum. Não, você fazer isso aqui é normal. Você fazer isso aqui é normal, você não está fazendo mais porque é sua obrigação. Ou na igreja, né? Eu faço tanto aqui, né? Eu estou correndo igual uma doida aqui para a igreja dar certo, para o meu ministério dar certo. E ninguém me reconhece. O que é isso? Busca de validação.
Eu preciso ser validada para ser motivada. Só que quando eu dependo disso do outro, eu não consigo me automotivar. Porque nem sempre o outro vai estar disposto a me motivar, gente. Cada um carrega suas lutas, cada um carrega a sua cruz. Cada um carrega os seus problemas e também carrega as suas coisas boas. Mas, quando o Colligan ele diz assim, olha, a automotivação é o terceiro pilar da inteligência emocional. Porque independentemente do paciente olhar para você e falar, Diana, tu é uma psicóloga top, viu? Olha, mas você me ajudou demais. Rapaz, eu te indico para qualquer uma. Independentemente dele reconhecer ou não, eu tenho que ter o senso de que eu fiz o melhor. Olha, deu certo. Se deu certo com ele, pode ser que dê certo com outro. Então pode ser que eu consiga repetir isso no outro paciente e dar certo. Olha, mas aquele curso que eu fiz foi beleza, valeu a pena cada centavo que eu gastei naquele curso. Sabe, automotivação. É eu acordar de manhã e olhar, por exemplo, eu amo trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Volta e meia, eu estou trabalhando com algumas coisas aí, né? Com mulheres nessa situação. Ontem, por exemplo, foi um dia desse, né? Um grupo de mulheres, onde eu falei aqui no início, onde eu fui falar sobre inteligência emocional para as mulheres. Totalmente diferente de uma palestra dessa aqui, né? Outra pegada ali. E ali, gente, era uma satisfação que eu não tive cansaço. E elas perguntavam, e elas falavam, e foi um movimento lindo. E no final pegaram o meu número para a gente conversar, e queriam que eu voltasse mais vezes para dar palestra, e fosse para outras igrejas, e aquilo não era peso para mim. Por quê? Primeiro porque eu estava no lugar certo, e porque eu sei, né? Eu sei o que eu gosto de fazer, e isso me motiva. Viu como uma coisa está interligada na outra? Autoconhecimento, autorregulação, automotivação. Porque eu não preciso, nem você deve ficar esperando do outro. Gente, se vier, glória a Deus. Se a Daniela uma hora toca muito bem, eu já fiz isso, com o Cleitiano, com a Leila ali, né? Eu falo, caramba, mas que equipe de louvor que tocou bem. O Cleitiano tem uns 2 solos aqui que é para o Cleitiano. Se botar outra pessoa para cantar, não vai. Porque é a potência do cara. Eu falo, rapaz, eu falo para a Jéssica, o homem é bom nessas 2 músicas, daquele negócio. A Daniela com aquele gingado dela ali, naquele negócio, daquele que eu fico olhando e falo, meu Deus, que coisa. Não liga nenhum eletrônicozinho ali, é ela mesmo, que vai. E eu, gente, que coisa linda. Elogiar, falar, menino, que bom. Você olha, mas que coisa linda, né? Gente, precisamos aprender a elogiar, mas quando o elogio não vier, continue do mesmo jeito. Você tem que saber o que é, por quem que você faz e o que é que você faz, tá bom? E por que você está fazendo aquilo? Você tem que ter alegria. Tenha alegria, até de cuidar da sua casa. Vai lavar uma louça, né? É o seu momento de lavar a louça? Lembre, se você tem aquela louça, é porque você melhorou de vida, né? Melhorou de vida e pode comprar louça. Por isso que está ali, teve o que comer, por isso sujou. Tenha motivação, trace planos para a sua vida, saiba onde você quer chegar. Vamos lá, Marcos 11, 22, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jesus? Nessa questão da automotivação, o que Jesus fala para nós, né? Ali em Marcos 11, 22 a 24, Jesus também dá, que fala sobre você ter uma automotivação que se resume em uma palavrinha simples, tá, gente? Fé. Tá? Automotivação é você ter fé que algo vai acontecer, é você acreditar. O que é ter fé, gente? Acreditar, tá? É você acreditar em você mesmo, acreditar em Deus, fazer uma parceria com Deus e levantar todos os dias acreditando que você consegue. Vamos lá? Observou Jesus, né? E disse... 22, tá, Sara? 22, isso. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Então... essas são situações em que Jesus fala, olha, eu tenho fé, acredite. E como que se nós tivermos fé, nós teremos uma automotivação, para que nós possamos continuar, tá bom?
A automotivação é uma estratégia importante. A pessoa dorme motivada e acorda motivada. Os sonhos e objetivos dela são maiores que os seus problemas. Gente, eu quero só abrir um parênteses aqui, tá? Para falar algo que não tem a ver com a inteligência emocional, mas que às vezes a gente passa porque temos esse transtorno, tá bom? Por exemplo, quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tá? Um dos que eu vou falar, que eu não vou falar dos outros, vou falar do mais tranquilo aqui, tá bom? Que todo mundo está ouvindo e todo mundo sabe. Quem tem esse transtorno, é difícil manter uma automotivação todo o tempo, tá bom? São pessoas que elas estão aqui eufóricas e daqui a pouco elas estão desanimadas. Daqui a pouco elas estão eufóricas, daqui a pouco elas estão desanimadas. Isso é uma realidade. O que Colligan colocou aqui é algo que é no geral, mas a gente tem as coisas ali. E um dos transtornos que às vezes vai te deixar lá embaixo e que você vai ter dificuldade de manter isso aí, essa automotivação, um deles é o TDAH. O outro, a depressão, quem tem uma depressão crônica. Tá? São pessoas que vão estar aqui, daqui a pouco vão estar ali. Diane, o que fazer com isso? Entenda que é do transtorno. E está tudo bem. No dia que estiver em baixa, fique em baixa por um tempo, mas depois você trabalhe para subir novamente. Tenha pessoas, se você exerce um ministério na igreja, ou se você trabalha em algum lugar em que você é o líder e você sabe que você tem essa dificuldade de manter uma regulação assim de uma automotivação, tenha pessoas que te ajudem. Por quê? Porque o TDAH às vezes ele está assim, vamos fazer, e sai pegando as coisas, daqui a pouco, acho que isso não vai dar certo, o povo dá um trabalho, os pais não estão ajudando, sabe, a equipe de louvor não vem, o povo relaxado, porque o povo da igreja, né, vazia a igreja, e começa, aí daqui a pouco, não, vamos, a gente vai encher essa igreja, isso aqui vai pegar fogo, essa seda. Aí daqui a pouco, já viram pessoas assim que você fica, ai meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, essa pessoa a gente nem sabe. Pois é, porque elas são inconstantes por causa do transtorno, entenda isso. Aí, por exemplo, eu tenho um pouquinho de TDAH, né? Eu descobri pós-Covid, depois que eu peguei o Covid, minha mãe falou, o povo está morrendo pós-Covid. Né? Então vai lá, fala, olhe tudo, vê se você não desenvolveu algo que possa te levar à morte. Aí foi eu e Gesso. Eu sempre achei que Gesso era TDAH, né? Quando nós dois fizemos antes, Gesso não é nada. E o que esse homem é? Aí eu era. Aí eu, meu Deus, será que não trocaram esses exames? Eu sempre pensei, gente, juro, eu sempre pensei, não tem nada, gente, e o que é que esse homem tem? Aí eu falei, e eu tenho, né? E eu tenho. Uma porcentagem pequena, mas tenho. Mas fez sentido, porque tem hora que eu estou aqui, tinha hora que eu estava aqui, dificuldade para algumas coisas que a minha infância fez sentido na minha infância, algumas coisas fez sentido na minha vida e hoje também. Então eu aprendi, fui estudar sobre isso e entendi o porquê que às vezes eu estou aqui, o porquê que às vezes eu estou aqui. Aí e como é que eu vou lidar com isso? Eu não posso deixar de trabalhar, fazer as coisas por causa disso. O que eu fiz? Comecei a me cercar de pessoas que eu sei que são boas e são animadas e toco o barco para frente. Mesmo quando eu estiver aqui, elas não sabem que eu estou aqui, só eu sei. Que são pessoas que estão sempre motivadas. Então eu me cerco dessas pessoas, a Leila é uma delas, né? A Leila é uma das que está sempre aqui, aquilo, eu sou mais, né, da gestão, ela é mais, vamos, gente. Então Leila, vai lá, põe o povo lá, minha filha, posso estar lá na rede, vai lá minha filha, põe a Meire para orar e jejuar lá pela gente, vamos minha filha, vamos. Por quê? Porque você tem que se autoconhecer. Né? Não tem nenhum problema se uma hora, gente, der uma baixa. Isso não quer dizer que você não tem inteligência emocional. Isso quer dizer que você tem aí tipo um transtorno e que às vezes tem uma depressão crônica e que às vezes você vai estar aqui, mas se cerquem de pessoas que possam te ajudar a coisa não parar. Já viu pessoas dentro de igreja que pega ministério e larga com 3 meses, 4 meses? Entra na equipe de louvor, daqui a 2 meses está reclamando. Porque eu estou cansada, porque 2 meses, estou falando de muito tempo, né? 2 meses. Daqui a pouco, pastor, eu quero. Daqui a pouco, pastor, não quero mais não. Não, pastor. Entrega. Então, eu falo para ela, é bom de dar uma olhada, é diferente para essa pessoa. Vê se é uma lei da repetição. Se é uma lei da repetição, é uma questão dela. Não é uma questão da igreja, é uma questão
dela, não é a questão do líder, é uma questão dela. Fechando parênteses aqui, tá? Só para vocês entenderem. Vamos lá? O outro pilar, o penúltimo pilar é a empatia. Empatia. Quantos já não ouviram falar sobre empatia? A empatia emocional é um comportamento importante da inteligência emocional, pois exige a capacidade de reconhecer e compreender as emoções próprias e a dos outros. Ter empatia, gente, consigo mesmo é fácil? Ontem eu ouvi uma pergunta bem interessante. Diana, e quando a gente perdoa o outro, mas a gente não consegue se perdoar? Falta de empatia. Falta de aceitação que você erra, né? Pessoas que são muito severas consigo mesma. Mas por que elas são severas? Eu tenho tanta dó quando alguém chega em mim e diz assim: nossa, eu sou tão metódica. Eu falo, tadinha, não sabe o que está falando. Eu gosto de tudo tão certinho, sabe? Eu não gosto da coisa fora do lugar. Tadinha, se tratar. Se tratar. Por quê? Porque são pessoas que elas são muito exigentes consigo mesma. Gente, se eu sou exigente comigo mesmo, que eu não vou ser com o outro. Misericórdia, eu vou ser a palmatória do mundo. O outro não vai poder, aqui não pode. Se eu tiver que chegar naquela cruz ali, eu posso escolher ir por ali e chegar na cruz. O Israel, pelo outro lado, o outro fala, não, aqui é o caminho mais curto. Outro vai por aqui. Todos não levam aquela cruz de vidro que tem ali, mas se todo mundo não for por esse caminho, está errado. Isso são pessoas que são, nossa, tudo tem que ser muito perfeito. Aí todo mundo, que coisa linda. Não é coisa, tem um problema. Foram criados pessoas que não podiam errar, pais e mães severos. Você não pode, tem que ser assim, tem que ser assim. Se você tirar 9 e não tirar 10, está errado. Por que você não amarrou o cadarço direito? Por que você não come? Aí começa, por quê? Porque a criancinha fica, aí cresce um adulto, né? É bom, essas pessoas é bom para a igreja em quê? Na ornamentação, né? Fica uma ornamentação linda, tudo tão, né? As coisinhas assim, mas é um sofrimento até para quem trabalha com a pessoa. Porque a gente põe a flor assim, não, a flor tem que ser assim. Aí a outra, estou inútil aqui, então faz. Aí dá as costas e vai embora. Então, cuidado. Essa questão de empatia começa com você. Se você não tem empatia com você mesmo, não tem uma autoaceitação, entendimento de que você erra. Está tudo bem, mas não cometa mais. Tente não cometer mais, né? E tenha empatia com o outro. Jesus tinha uma profunda compreensão das emoções do outro. Ele se colocava no lugar deles, sentia suas dores e tristezas, né? Ontem, até coloquei um exemplo aqui. Ontem eu estive ali em Padre Bernardo e eu encontrei um pastor, amigo nosso, né? E ele falou para mim, Diana, eu estou trabalhando com tal igreja e eu estou servindo sopa. Lá na rodoferroviária, e eu, que legal, pastor, bom, e aí a gente começou a conversar ali, e ele falou assim, as igrejas trabalham de uma forma errada isso, eu nem gosto de servir sopa, né, gente, porque eu acho que não é isso que, mas tá tudo bem. Aí eles pegaram e falaram, ele falou assim, e o que eles estão fazendo de errado? Ele, Diana, o que eu tenho visto nas igrejas? Eles dão a sopa e oram, rapidinho assim pelas pessoas e vão embora. É como se fosse um cumprimento do que Jesus disse, vai, né? Então você vê, e eu comecei a fazer outra proposta para eles. Senta no chão e conversa com esses mendigos. Eu já fiquei com medo, né? Aí já me deu Aí eu, que o senhor faz isso? Aí ele falou, faço, sento no chão e vou ouvir a história deles. E levo a sopa e eles vão comendo. E ele fala assim, muitos ali conhecem a Bíblia, foram crentes. Sabe aquela história que a gente ouviu, né? E eles sabem que estão longe do caminho, mas quando eu sento para ouvir por que eles saíram, com as questões deles, nós conseguimos fazer o evangelismo mais profundo. E os jovens não conseguem fazer isso. Ele disse que 2 que foram com ele, quando ele sentou no chão, disse que os jovens já olharam assim. Aí os jovens ficaram sem graça, aí ficaram de cócoras. Daqui a pouco a conversa foi demais, eles tiveram que sentar porque as pernas doeram. Aí se sentaram, né? Então ele falou assim, a igreja não está preparada para algumas coisas. Eu falei, é verdade. É verdade. Haja vista, né, Janaína, aquele curso que nós demos aqui sobre receber, né? A gente receber
criança, isso, Josafé, uma palestra sobre inclusão, né? Receber crianças, famílias que têm, né? Crianças neurodivergências, atípicas, essas questões, e a igreja simplesmente não se interessa. Eu não estou falando isso com mágoa, nem ressentimento, nem nada, é uma realidade da igreja. E quando a Janaína naquele dia falou assim, eu trabalhei 30 anos na escola, né, Janaína? E nós sempre tivemos esses problemas. E agora, olha gente, a Janaína, 30 anos. Agora que a igreja começou a despertar. Agora. E são alguns. Por quê? Porque isso não me interessa. Se eu não tenho uma criança neurodivergente, se eu não tenho uma criança atípica. Se eu não tenho uma criança atípica, o que eu vou fazer lá? Não me interessa, não é um problema meu. Não é um problema meu. Né? E aí nós às vezes falamos dentro da igreja que nós estamos abertos para todos, mas nós nem queremos saber como lidar com essas pessoas. Como lidar com esses pais. Porque às vezes as crianças, igual a Janaína fez, né, ali para os professores, os pais saberem lidar com as crianças. Mas e os pais dessas crianças? Somos nós que temos que cuidar. E nós não queremos aprender. Né? Então, isso é falta de quê? Empatia. A igreja, e eu não digo isso para colocar peso, eu não digo isso com chateação, não, eu digo para a igreja não é empática. Nós cantamos, nós falamos, mas nós temos dificuldade, gente, de sair do nosso quadrado, né? Até os pais que têm crianças com esses transtornos, elas às vezes não querem aprender, porque elas já estão cansadas de ter que já lidar, não querem, né? Mas eu acredito muito que se 3 se interessarem, aprofundarem, já faz uma diferença grande. Isso vai meio que contagiando, e a coisa vai ficando diferenciada, e a coisa vai acontecendo. Jesus só precisou de 12 para mudar o mundo, né? Jesus só precisou de 12. E eu conheço pregadores que oram e falam assim: Senhor, só me dá 4. Me dá 4 numa igreja e isso vai pegar fogo. E Deus faz. Porque são pessoas que são apaixonadas por vidas, e não por coisas, mas por vidas. Apesar que coisas também é diferente, é bom, né? Se a gente não tivesse uma estrutura dessa aqui da igreja para receber, os pais não vêm. Porque eu já tive igreja desse tamanhozinha, que só era uma salinha, né, amor? Era só uma salinha, e que ali a gente fazia cantina, ali a gente fazia bazar, ali a gente fazia culto, fazia tudo, entendeu? E não era bom. Trabalhar com limitação também, gente, não é bom. Porque eu já fui mãe de 3 filhos pequenos. E quando eu chegava numa igreja que não tinha estrutura para os meus filhos, eu reclamava com o Gerson. Eu falava assim: como é que essas crianças, meus filhos, vão ser ensinados se não tem condição aqui? Como é que meus filhos vão fazer isso se não tem um coralzinho para criança? Como é que meus filhos vão não sei o quê? Não tem uma salinha para as crianças? Eu, como mãe, eu reclamava. E eu fui criada dentro de igreja. Então, é necessário sim uma igreja estruturada, é necessário uma igreja bonita, é necessário uma igreja com bom som, é necessário uma boa equipe de louvor, um pastor que se prepare para a palavra, bons professores de EBD. Gente, isso é bom. Quem chega ali, ainda mais Brasília, o povo é elitizado. Pode ser pobre, é elitizado. Ontem eu estive lá no bazar lá, e a Thaís falou assim: eu vou escolher umas roupas aqui, porque a Thaís tem um bazar, né? Eu vou ver umas roupas aqui, não sei o quê. E essa aqui? O que você acha? Ela: o povo não compra. Mas essa... desculpa a palavra, tadinha. Eu falava assim, mas essa aqui é de piriguete, lá tem muita piriguete, saia curtinha, shortinha. Ela não gosta. Minha filha, as piriguetes vão na feira, comprar roupa nova, mais barata, mas elas querem nova. Ela é? Diana, não tem para comer, mas a roupinha curta vai na feira, não vai no meu bazar. Ela é? Então, se vira aí, minha filha, que eu vou conversar com o povo ali, que eu não entendo disso aí, não. Desistir. O que eu quero dizer isso com vocês? Brasília, o povo pode ser pobre, eles querem coisa boa. Eles querem coisa boa. E se a igreja não tiver o melhor para dar, eles vão sair de qualquer forma e vão dizer: aqui não tem isso para meu filho. Ou aquilo não tem isso que é o engasga-gato dessa igreja, para os jovens. Aqui não tem isso para os adolescentes, que é o engasga-gato dessa igreja, que a gente não consegue uma liderança para isso. Então, não tem como. A igreja tem que ser boa para servir. Isso significa o quê, gente? Ser empático.
Se a igreja não tiver empatia, nós teremos limitações. E a última, vamos lá, a habilidade de relacionamento. A capacidade de interagir, comunicar e construir conexões saudáveis com outras pessoas. Essas habilidades são cruciais para o sucesso em diversos aspectos da vida, tanto pessoal quanto profissional, abrangendo áreas como comunicação eficaz, empatia, resolução de conflitos e construção de confiança. Para ter habilidades de relacionamento são necessários pelo menos 3 componentes: paciência, fidelidade e mansidão. Tá? Gente, isso aqui é bem interessante porque nós vivemos em um país onde nós somos muito misturados, né? Se vocês chegarem aqui em Brasília, Brasília é paraibano casado com maranhense, baiano casado... Baiano se casa entre baiano, né? Acho que é porque eles são muito grandes, assim, a terra. Os baianos se casam até entre primos, né? Acho que não se casam entre irmãos porque é pecado. Mas eles se casam lá entre primos lá. Então, baiano não mistura muito, não. Mas eu vejo, assim, essas outras regiões do Nordeste, do Sul, eles meio que se misturam, né? E aí é muito interessante o seguinte, gente, nós precisamos, para ter essa questão de ter essa habilidade de relacionamento, nós precisamos entender onde a pessoa nasceu. Quando eu vejo alguns pacientes chegando dentro no meu consultório, eu vejo assim, aquelas mulheres, né, brabas assim, então, onde você nasceu, né? Assim, para quebrar o gelo, eu sou paraibana. Tipo, eu sou maranhense, meus pais nasceram no Piauí. Gente, eu sou origem maranhense e paraibana, tá? Não estou falando de ninguém aí. É tipo isso, né? Então, você olha para a pessoa, aí eu falo, entendi. Aí vamos lá para o mineirinho, né? O mineirinho é aquele solícito, manso, legal. Mas só entra dentro da casa deles quem eles querem. Panela farta. Você chega lá, as panelas dos mineirinhos, é isso aqui, ó. Mas só entra na porta deles quem eles convidam. O baiano, panelão, panela gigante. Entra todo mundo para a cozinha. Eu lembro que uma vez eu falei para vocês, foi uma das dificuldades quando eu casei com o Gerson. Porque, eu não sei, né? Você é paraibana? É isso? Então, eu não sei assim, a sua família, né? Mas a minha, vou falar da minha. A minha é o seguinte, meu pai paraibano, reservadão. Reservado, não de muita conversa. Minha mãe maranhense, mais reservada ainda, gente. Era desconfiada, todo mundo queria tirar algo dela. Aí eu ficava olhando assim, fui criada nesse âmbito, né? Então eu era toda, não abro geladeira de ninguém, não vou na casa de ninguém sem antes avisar, né? Espero ser convidada, cheia de coisas. Aí caso com o Gerson, né? Quando vem Gerson, aí o povo chegava lá em casa, aí ele entra para a cozinha para tomar um café e quem é? Não, vem aqui comprar o carro, mas vem comprar o carro, entra para a cozinha para tomar um café, passa pela minha sala, senta na minha cozinha, eu cozinhando. Aí eu comecei a dar aquela agonia, melhorou um pouco, tá, gente? Melhorou um pouco, não melhorou muito não. Aí melhorou um pouco, a gente conseguiu, eu cedi ali um pouco de não ser tão fechada, e ele viu também ali o meu incômodo de ser tão aberto, então a gente conseguiu entrar em uma organização ali. Né? Eu lembro de uma vez que a Thaís estava estudando na UNB e ela falou assim, mãe, o professor tal, nossa, mas ele é muito grosso, mãe, e ele é bruto, e ele fala assim, nossa, mas ele é muito antipático, e começou a falar, aí eu sabia que a UNB vem um pessoal muito da região do Sul, né? O pessoal ali da região do Sul, eles vêm muito para a UNB, né? Tem muitos professores ali assim, e aí eu perguntei para a minha filha, e ela é de qual região? Aí ela falou exatamente, veio ali do Rio Grande do Sul, daquelas regiões ali. Eu falei, então não é que ele é grosso, é que é o estilo dele ser. Ela, não, mas não é possível. Eu falei, minha filha, uma vez eu fui passear lá, o homem quase bate na minha colega que estava na frente, porque a minha colega quis trocar uma xícara, que ela não queria azul, queria uma rosa, e ele detonou com ela na fila, uma cliente, porque ela estava atrapalhando os outros, que por que ela não tinha pensado direito. E aquilo, eu falei, em Brasília isso não acontece, isso dá rua para o povo que fizer isso. E aí eu falei, ali eu aprendi, eu comecei a compreender a diferença do povo. Né? E quando você começa a entender essa diferença, você já olha para o outro, gente diretivo, né? Gente que não fica
enrolando para contar uma coisa. Olha, é isso. Então, você concorda? Então, não concordo por causa disso, tá. Pronto. Nossa, mas é grossa, hein? Nossa, mas é grosso. Meu Deus. Nossa, Deus me livre. Não me dou bem com ela porque ela tem uma cara fechada. Ou a gente fala, ela é muito... A Janaína é uma dessas. Eu estava falando para a Jéssica esses dias. Eu falei, eu converso com a Janaína no WhatsApp, ela é engraçada. Ela é, sim, não, pontual. Eu falei, bem servidora pública. Aquelas coisas bem, né, Janaína? Aquele jeito assim. Fala o que é necessário. Eu e a Leila, quando vai conversar, entra carinha, entra kkk, entra não sei o quê, amiga. Eu falei, então... Cada um, não é verdade? Tem algo errado nisso? Não, é você aprender a saber fazer a leitura do outro e aceitar. Isso é inteligência emocional. É você sair né, do tribunal ali do julgamento e olhar para o outro com empatia, né? Precisamos aprender a ler o jeito das pessoas, entender que todos temos um dia mau, ou que às vezes não estamos num dia mau, mas é o nosso jeito de ser, né? Eu costumo dizer que você não precisa gostar muito do outro, se bem que a Bíblia diz que sim, né? Ame. Mas eu digo, pelo menos respeite. Não gosta muito, não, chatinho, não, meu Deus do céu. Então, mas respeita, seja cortês. Isso é ser inteligente, né? Emocional, está lá no trabalho, aquela mulher que faz fofoca de todo mundo, né? Aquele homem que faz, né? Que maltrata, que quer sempre puxar o seu tapete. Então, né? Olhe para ele e respeite, porque a Bíblia também diz que Deus é quem julga nossas causas. E tem uma passagem também que eu esqueci de colocar aqui, que fala sobre que quando você for trabalhar, fazer um trabalho para alguém, que você faça como se fosse para Deus. Por quê? Porque é Ele que vai te dar a recompensa. E quem está olhando aqui fora vai louvar você. Tá? Então, não é buscando reconhecimento, mas isso vai acontecer naturalmente. Então não seja igual ao outro, não seja reativo. Seja inteligente, aprenda a lidar com o outro, aprenda a conhecer a história do outro. Não espere, por exemplo, que a irmã Diana... vai ser uma pessoa, como o pastor Gesso, muito sorridente, muito cheio, contadinho. Eu não gosto de dar palestra com Gesso. Quando chama a gente para dar palestra junto, né, amor? De casais, as palestras dele são leves, gente. O povo ri, né? E uma palestra leve, e ele fala tudo quando vai a irmã Diana. Então, pessoal, é assim, assim, assim. Ninguém riu. Ai, meu Deus, que palestra pesada, meu Deus. Aí eu já aprendi. Vou dar para vocês. Não, ou é eu ou é ele. Vai ele, é melhor ele. Agora você fala, irmã Diana, você pode? Não. Então, eu dou. Aí, vocês dois, não, vai ele. Não, já vi que não dá para competir com ele. Já vi que ele é mais leve e ele é melhor nisso, né? Então, é uma questão de você entender o outro. Entender uma Leila sorridente, né? Uma Leila sorridente, às vezes com uma outra pessoa que é mais séria. É entender o jeito de cada um e amar e conviver com a pessoa daquela forma. E concluindo, por que devemos desenvolver a inteligência emocional? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos lá de novo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Por que devemos desenvolver a nossa inteligência emocional? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que Deus possa nos santificar em tudo, e que nós, como filhos de Deus, por onde nós passarmos, nós sejamos igual a Jesus. Sejamos pessoas que sejam pessoas com uma inteligência emocional, a ponto de outras pessoas, se acusar você de alguma coisa, vai ser um levantar falso, como diz a minha mãe. Vai ser uma mentira, porque na realidade você não fez nada daquilo, e na realidade aquilo é um problema da outra pessoa e não seu. O que você precisa é desenvolver a sua inteligência.